Mensagem de cliente. Vou ler. Quando eu era pequena, eu dormia no mesmo quarto que a minha irmã. Tanto eu quanto ela sentíamos muito medo, verdadeiro pavor. Na hora de dormir, eu sentia muito medo, aterrorizada. Eu me cobria toda e não conseguia me mexer. Às vezes ficava segurando até a vontade de ir no banheiro. Eu não tinha coragem de tirar o lençol do rosto. Eu e minha irmã crescemos com esse mesmo histórico e ela me conta, depois de anos ela me conta que via um homem com a capa preta. Essa situação é muito mais real do que você pensa. Esse relato é bem mais comum do que a gente imagina. E aqui eu vou dar a resposta sistêmica. Sabemos que as crianças são muito sensíveis ao campo familiar. As crianças percebem o que está fora do lugar, entre aspas, sistemicamente falando, energeticamente falando. Elas percebem. Elas são uma antena muito mais sensíveis que nós, adultos. Mesmo sem entender, elas percebem. É possível que o ambiente no qual você nasceu, cresceu, morou aí nessa época, tivesse carregado de algo não resolvido da família, como segredos, dores ocultas, exclusões ou experiências traumáticas da linhagem familiar. Às vezes, esse homem da capa preta que a sua irmã via pode ser justamente um excluído do sistema familiar. Por exemplo, pode ser um familiar que foi rejeitado pela família por ter se envolvido em algum ato de violência. Pode ser um trauma grave que ficou em silêncio, como abusos, perseguições, morte trágica na família. Ou pode até mesmo ser um simbolismo do medo herdado que aparece para uma criança num formato ameaçador. Outra sessão, a cliente me explica que a mãe dela também sentia esse medo. Crianças que dormem juntas se conectam tão profundamente que uma sente o que a outra sente, especialmente no caso de duas irmãs. Ou seja, a angústia de uma influenciava a outra. Ambas estavam sentindo o campo familiar emaranhado, sem nenhum amparo naquele momento. Esse medo certamente tem raízes transgeracionais, que pode ter sido algo que foi vivido lá atrás por alguém do sistema familiar de vocês e não foi elaborado, não foi corrigido, visto, não foi tratado. Na infância, esse medo se manifesta de forma intensa e difícil de explicar, mas ele tem uma origem. No caso dessa cliente, a gente levou esse medo e o histórico dela para constelar e apareceu justamente uma parente dela, conexão dela com a parente dela, que faleceu antes dela nascer, uma situação de tragédia. Eu passei para ela, ensinei a ela exercícios sistêmicos para ela fazer, para a sua criança interior, para as emoções dela quando ela era criança, para rever esse momento de medo e fortalecer as suas emoções de infância. Esse assunto ressoou em você, se identificou ou conhece alguém que teve essa mesma situação de medo ou ainda tem? Envie um direct para mim e vamos olhar para esse sintoma.